Falar sobre a profundidade do ser de Deus nunca é fácil. Tivemos aqui uma mini aula de teotologia, estudo sobre o ser chamado Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Uma pessoa com quem eu me relaciono. Ele é pai, eu sou filho. Queridos, vocês que me seguem sabem que um tempo atrás, uma pregação minha gerou um grande debate nas redes sociais. Os que concordam mais comigo são os cristãos da ala reformada sobre a possibilidade da tristeza no tribunal de Cristo. E digo isso, a ala reformada, os pré-tribulacionistas. E essa possibilidade de tristeza momentânea ao sermos lembrados de nossas obras de palha, madeira e capim, que desonraram Cristo, o seu nome e o seu evangelho na terra, gerou grandes debates, muitas polêmicas e argumentos de muitos teólogos, pregadores, pastores, ministros. Mas um dos argumentos que para mim foi risível é que Deus não se entristece, Deus não tem sentimento. Simplesmente assim. Então, Deus tem sentimentos, Deus sente, Deus se entristece. Há vários títulos que provam que Deus é um Deus pessoal e ele não deseja ser chamado apenas de Deus. Mas a gente percebe nas Escrituras Sagradas que ele é visto como juiz, pastor, marido, pai, que no Novo Testamento é a designação máxima, intensamente pessoal. Juiz que se entristece com a injustiça, pastor que se entristece com ovelha desgarrada, marido que se entristece com os excessos de sua esposa, pai que se entristece com a rebeldia de seus filhos. Seria um erro entender que esses nomes e títulos pessoais são meras acomodações à condição humana? É muito melhor dizer simplesmente que Deus é uma pessoa, que Deus é pessoal. E em correspondência a isso, afirmar que ele atribui a si mesmo designações pessoais. Então, essa variedade de designações declaram que Deus é tão plenamente pessoal que um único nome ou título jamais seria suficiente. Rodman Williams afirma que qualquer concepção de Deus que o considere impessoal ou não pessoal é uma distorção teológica. Deus é uma pessoa, ou seja, um ser pessoal, e ele mostra isso desde o Antigo Testamento, quando ele entra em relacionamentos pessoais. Ele tem comunhão com seres humanos desde o dia da criação do homem. Quando ele fala, ele o faz como eu estou falando. Ele firma aliança com pessoas, tratando pessoas como parceiras. Qualquer concepção de Deus que o veja como uma ideia ou um absoluto impessoal acima dos seres humanos, ou talvez só como algum princípio ou lei que o homem esteja sujeito, e aqui nenhum teólogo disse isso, quem diz essas coisas está interpretando mal a identidade de Deus. Então Deus é mais do que leis e absolutos. Ele sendo pessoa sem ser falso para consigo mesmo, ele pode alterar rumos. Ele pode ir além de suas próprias leis. E você já está pensando aí na questão do antropomorfismo, que ocorre com frequência na Bíblia Sagrada, na qual Deus não é apenas retratado como alguém que pensa, sente, deseja atividades bem humanas, mas ele é apresentado como alguém que ri, se enfurece, se alegra, sofre, talvez ainda mais que os seres humanos. Mas há também referências à sua face, braço, pés, costas, referências que parecem ter chegado perto demais do ser humano pelo fato de Deus ser descrito com essas características, não é mesmo? As frequentes referências aos traços físicos são expressões vivas do entendimento bíblico de que Deus é uma pessoa. Os autores das Escrituras sabem muito bem que Deus não possui corpo literal, mas eles atestam que Deus é plenamente pessoal. Ele vê pessoas humanas, ele se dirige a elas, ele as aconselha. Deus não chega ao homem basicamente pelo discurso de Cristo, nem pela ação, mas pela totalidade de sua pessoa que envolve sentimentos.
no ministério de Jesus, cada contato dele com as pessoas era extremamente pessoal. A vida de Jesus consistiu em entrar em comunhão, suprir necessidade, se identificar com as pessoas até morrendo. Jesus instruiu os discípulos a chamar o Deus Pai de Pai e retratou a própria relação entre os discípulos e o Pai de filhos. Deus é pessoal consigo e com os outros. Deus não entende de tristeza porque nós sentimos tristeza. Somos nós que sabemos o que é tristeza porque Deus se entristece. Se nada existia, nem esse sentimento existiria se não houvesse Deus. Não há nada na palavra de Deus, nenhum indício de que ele seja pessoal em virtude de o homem tê-lo tornado assim. É o oposto. O homem é pessoal por decisão divina. Deus não é uma realidade criada, personificada. Ele é quem personaliza a realidade. O nome Pai, por exemplo, não é uma projeção fantasiosa pela qual as pessoas tentam humanizar Deus. Pelo contrário, o nome Pai é que permite aos homens serem chamados pais e estabelecerem famílias sobre a terra, porque nosso Deus é Pai. Ele é o Deus único que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por trás dessas diferenciações pessoais, não se esconde um ser impessoal. Ele é pessoal no fato de que o aspecto central de seu caráter é o amor. Amor é um termo vazio e sem sentido se não for compreendido como algo que procede de alguém que é uma pessoa, que é pessoal. O amor não é uma entidade neutra ou tipo de termo abstrato para algum tipo de relacionamento, ainda que ele seja o mais elevado. Trata-se, pelo contrário, é uma palavra completa de profundidade pessoal. E Deus expressa a palavra amor como ninguém. Deus é amor. Aquele que ama completamente é completamente pessoal. Esse é o nosso Deus. Já que Deus é amor, ele é pessoa. E esse entendimento de Deus como pessoa, como um ser pessoal, é mais do que relevante para hoje do que para outros tempos. Porque as pessoas se preocupam em saber se a realidade última, qualquer que seja a sua definição, se essa realidade é pessoal. E se Deus é mais do que uma energia ou um destino cego, será que Deus realmente ouve as orações? Energia não escuta a oração. Será que Deus é de fato um Deus que tem interesse pessoal em sua criação? Essas questões expressam as preocupações profundas e muitas vezes angustiadas de muitos da nossa geração. O entendimento de Deus como pessoa é importante nesse mundo em que a existência humana está se tornando cada vez mais despersonalizada. O indivíduo, muitas vezes, torna-se um nome sem rosto, apenas um dente numa corrente da engrenagem social, apenas um número no cartão de bater ponto no trabalho. Estamos nos relacionando cada vez mais com coisas, máquinas, instrumentos, com o mundo material, primeiramente. E secundariamente, nos relacionamos com pessoas. E assim, tendemos a tratar os outros não como pessoas, mas como coisas que devem ser manipuladas, usadas, abusadas para nossos próprios fins. É necessário uma desesperada recuperação da dimensão do pessoal. Falar sobre sentimentos de Deus, que Deus é pessoal e quer ter relacionamento com os homens, é uma resposta para essa dificuldade atual. Ele ser novamente compreendido como pessoa, pois é no relacionamento pessoal com ele que todos os outros relacionamentos se tornam personalizados, pessoais. Conhecer Deus como pessoa é redescobrir a maravilha da existência pessoal no companheirismo com o próximo e se dar bem com a própria existência.
Esse Deus que é uma pessoa nos faz nos tornarmos melhores pessoas. Meu irmão, falar sobre a profundidade do ser de Deus nunca é fácil. Tivemos aqui uma mini aula de teotologia, estudo sobre o ser chamado Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Uma pessoa com quem eu me relaciono. Ele é pai, eu sou filho. Ele é pai, eu sou seu filho. Deixa o seu like, se inscreva no canal, espero você aqui em outros vídeos. Deus abençoe.